Boa noite. A paz do Senhor Jesus. É gratificante estar aqui novamente, trazendo a palavra de Deus. E hoje a gente vai falar muito forte. Deus vai falar forte no coração de cada um, no mais profundo da nossa alma. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que já está com a sua Bíblia, abre comigo no livro de Lucas, do capítulo 15. Lucas capítulo 15. Para quem não me conhece, sou o pastor Gerdal. Nós estamos aí vindo de Araucária trazer a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Lucas do capítulo 15, do versículo 4, diz assim: que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilos. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Amém, irmãos? Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Digam graças a Deus. Vamos orar a Deus, vamos pedir a direção agora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos agora, meu Pai, na Tua presença, meu Deus. Desde o início desse culto nós já estamos aqui, meu Pai, porque o culto já começa com uma pessoa entrando dentro da igreja, meu Deus. E neste momento eu peço a Ti, ó Pai querido, derrama da Tua glória neste lugar, Senhor, que todos os mal, todos os demônios, todos os espíritos malignos, meu Pai, que saiam daqui e que batam em retirada, porque a Tua glória será grande neste lugar. Abençoa, meu Pai, a vida de cada uma dessas pessoas, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos ao Senhor a direção da Tua palavra, meu Pai. Fala no mais íntimo do nosso coração, no nosso profundo, meu Pai, da nossa alma, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, meu Senhor Jesus, eu te peço agora que o Senhor apareça, que eu desapareça, que eu diminua e o Senhor cresça, e que não seja eu a falar com as tuas ovelhinhas, mas seja sim o teu próprio Espírito. Abençoa, que eu te peço, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus, bem forte para Jesus. Aleluia. Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Veja que nós acabamos de ler com relação às ovelhas. Já em seguida do versículo fala da dracma perdida. Ovelha perdida, já em seguida a dracma perdida. Mas o tema da mensagem será hoje sobre o filho pródigo. Amém, irmão? O que é pródigo? Pródigo significa desperdiçador ou extravagante. É um nome tão bonito, né? Pródigo. Mas a palavra pródigo significa desperdiçador ou extravagante. O que eu acabei de ler aqui do versículo 4 ao 7 desse capítulo 15 é que Deus tem um tamanho amor e compaixão daqueles que estão no pecado e na morte espiritual, que quando um só pecador se arrepende, tem festa no céu. Amém, irmãos? Então veja que Deus, Ele é misericordioso, Deus, Ele tem compaixão, e Ele ama sim o pecador. Ele não ama aquele que vive na prática do pecado. Eu digo, Ele não ama o pecado em si, Ele ama o pecador. Mas o que Ele quer que o pecador que se arrepende, que se converte ao Senhor, que se entrega a sua vida para Ele, que não vive mais na prática do pecado. Quantas pessoas hoje estão perdendo a salvação por viver na prática do pecado? Pessoas que estão rejeitando a cruz, pessoas que estão rejeitando o Senhor Jesus, pessoas que estão rejeitando totalmente a palavra de Deus. Quando nós deixamos a palavra de Deus entrar no nosso coração, a palavra ela começa a trabalhar dentro de nós. E quem é essa palavra?
Quem é essa palavra? Diga comigo: Senhor Jesus. Ele é a própria palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o tudo da nossa vida. Amém, irmãos? Então nós vamos falar sobre o filho pródigo, porque há uma diferença aqui de uma ovelha perdida com o filho pródigo. A ovelha perdida, o pastor vai lá e busca. O filho pródigo, ele vem sozinho. Amém, irmãos? A ovelha perdida, quando ela se perde pelo caminho, o pastor deixa as 99 e vai atrás daquela perdida. Aí ele encontra ela e traz no colo. Já o filho pródigo, não. O filho pródigo, ele volta sozinho. São dois tipos de dimensões diferentes que nós vemos aqui, irmãos. Bem diferente de um filho pródigo com uma ovelha perdida. E neste mundo aqui fora, a gente vê muitas ovelhas perdidas. Só que dessas ovelhas perdidas, é uma ou outra que é um filho pródigo. E esse filho pródigo, logo, logo, ele vai acabar retornando para o Pai. Amém? E geralmente esses que são filho pródigo, são justamente aqueles que um dia pregaram a palavra de Deus. Era obreiro, era diácono, já esteve num grupo de louvores, já fazia alguma parte da obra, até uma obra missionária. Mas quando ele sai para reviver a sua vida, ele sai para viver a tua própria vida. Então ele se torna assim um filho pródigo. Já a ovelha perdida não, a ovelha é aquela que já está na igreja, fica na igreja e de repente do nada ficou frio, ficou aborrecido, saiu da igreja, acabou se perdendo pelo caminho e não conseguiu voltar mais. Aí o pastor, ele sente falta daquela ovelha, o que ele faz? Vai lá na casa da ovelha, vai lá e traz a ovelha de volta, e ela pega e vem. Já o filho pródigo, ele tem que aprender mais lições lá fora, bater a cabeça para depois retornar. Irmãos, isso aqui vai ser muito no profundo que a gente vai falar aqui em nome do Senhor Jesus. No filho pródigo vai falar de 3 personagens: o pai, o filho pródigo e o irmão do filho pródigo. E a gente vai tratar no espiritual da seguinte forma: o pai, Deus; o filho pródigo será o pecador e aqueles que se afastaram do Senhor. E o irmão, que é o irmão mais velho, a gente vai tratar ele como um fariseu e líderes religiosos. Então vai no mais profundo. Amém, irmão? Então aí mesmo no Lucas, no capítulo 15, vamos ler comigo o versículo 11 agora, em nome do Senhor Jesus. Diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Observa que o filho pródigo aqui, ele não estava mais satisfeito com o seu lar. Ele queria nesse exato momento viver a sua própria vida. Ele não queria mais ficar debaixo da casa do pai, ou como podemos dizer, nas asas do pai, ou na barra da saia da mãe. Não é assim as palavras? Então ele estava cansado daquilo ali. Ele queria viver a vida dele, mas ele não queria de mãos atadas. Ele queria o quê? A fazenda, as partes, as heranças, coisas que no dia de hoje não se dá. Se o filho, você que tem herança, se o teu filho foi pedir uma herança, você não vai dar. A herança só acontece quando alguém morre, sim ou não? E ainda tem a justiça ainda, né? Que vem no meio do caminho para fazer a repartição, tudo, toda aquela burocracia. E aqui sem nada, não, se você quer, tudo bem, então vai lá e já repartiu. Ou seja, a Bíblia fala que ele repartiu, então significa que o irmão mais velho também pegou essa herança, mas ele ficou. Já o rapaz, ele foi embora.
Então com certeza teve muitos conselhos, não vai, fica em casa. Com certeza teve conselhos dos servos, do pai dele. Com certeza teve muitas pessoas que falaram para ele não ir, e ele foi. Trazendo no espiritual, nesse exato momento, quantos filhos pródigos que um dia estiveram no nosso meio e que hoje abandonaram a fé, abandonaram a igreja, e o que é pior, abandonaram Jesus. Eles resolveram viver as suas próprias vidas. Eles cansaram no lugar onde eles estavam. Eles se cansaram da igreja, eles se cansaram dos louvores, eles se cansaram da pregação, se cansaram do pastor, se cansaram dos irmãos. Então ele pega e resolve abandonar tudo e volta para o mundo. Aí ele diz: eu vou viver a minha própria vida. Irmãos, eu vou dizer nessa noite que se você pode ser uma pessoa dessa, de repente, nesse exato momento, nesta noite, pode ser que você esteja desanimado, cansado, pensando em desistir. Porque quando uma pessoa ela abandona Jesus, a primeira coisa que o mundo faz, irmãos, aparece amigo de tudo quanto é lado. Eles vêm te abraçar, o mundo te abraça, sabe, parece que faz uma festa. Quando você chega, você acaba se tornando uma pessoa importantíssima lá no mundo. E quando essa pessoa ela volta para o mundo, ela começa a se envolver com muitas pessoas, amigos novos. Aí eles começam a convidar para passear daqui, vamos para o baile, vamos para as festas. Eles começam a te convidar para churrascada, eles não te deixam você de fora, e você ali vai se tornando uma pessoa, até ficando importante naquele vínculo. Aí você vai pensar: puxa vida, quando eu estava na igreja não era esse tipo de coisa, os meus irmãos não olhavam para minha cara, tinha uma panelinha aqui, uma outra panelinha ali, só falava mal de mim. Mas quando eu vim para o mundo, eles me abraçaram, eles me acolheram. E você acha que Satanás ele já vai tocar na pessoa? Não vai. Eu já vi pregador chegar e dizer: ele saiu porque o diabo tirou da igreja. Não, o diabo não tira ninguém da igreja, irmãos. Quando uma pessoa sai da igreja, não é do dia para a noite, não é da água para o vinho. Isso vai acontecendo, levemente vai acontecendo. É como um dente que se quebra, irmão. É igualzinho, você vai lá, morde um pão e o dente quebrou. Aí você vai reclamar com o pão: o pão quebrou meu dente. Não foi o pão que quebrou o seu dente. O seu dente já estava quebrado há muito tempo. Era só um pouquinho de força para ele cair, para ele ser quebrado. E com o filho pródigo, umas pessoas assim, são desta maneira. Quem aqui conhece uma pessoa que já se desviou da igreja? Quero ouvir. Quem aqui conhece? Quem aqui? Todos nós conhecemos. Um dia esteve no nosso meio. Há aqueles, como fala lá em Pedro, segundo Pedro, se não me falha a memória, que diz assim que aqueles que estavam no nosso meio saíram porque nunca eram dos nossos. Mas ele fala justamente daquelas pessoas que têm vínculo com Satanás lá fora, que aceitou já a marca da besta, que hoje ainda ela é espiritual, e ele manda essas pessoas vir na igreja para causar conflito, para causar discórdia, para causar confusão. Uma pessoa, quando ela quer abandonar Jesus de uma hora para outra, é quando ela começa a reclamar do culto, é quando ela começa a reclamar da palavra, é quando a pessoa começa a falar: nossa, está muito demorado aqui na igreja, está muito demorado as coisas. Então quando ela começa a murmurar com as coisas de Deus, significa que ela já está afastada de Cristo, mesmo dentro da igreja. Estão compreendendo, irmãos? Então nem todo mundo que está lá fora, que é também um filho pródigo, só porque se afastou. O filho pródigo já começa dentro da igreja. Ele só está esperando um momento para ele culpar alguém, o porquê que ele saiu e o porquê que ele abandonou. Então tem muitos, mesmo dentro das igrejas, já é um filho pródigo.
Ele só está esperando a oportunidade, como este filho aqui. Ele já estava esperando a oportunidade, respirando fundo, para chegar no pai dele e pedir a herança e querer viver a própria vida. Temos que tomar cuidado com isso, irmãos, porque essa passagem eu posso considerar e chamar como os dias de loucura. É os dias de loucura de uma pessoa. Ele simplesmente vai, abandona a fé, abandona a igreja, volta para o mundo. Há aqueles que voltam para o mesmo lugar da onde Jesus tirou, há aqueles que não voltam no mesmo lugar onde Jesus tirou, mas ele começa a se expandir em outros lugares, em outros territórios. Festas, orgias, clubes, baladas, drogas, tudo isso ele começa a aproveitar, tudo isso ele começa a usar, até as coisas que ele não fazia antes de entregar a vida para Jesus, ele acaba fazendo pior. E o diabo, ele fica ali, olhando, esperando para dar o bote. Então naquele momento, quando os seus pensamentos sumir e não pensar mais em Deus, aí, irmãos, aí já mostra que ele já ficou ali no mundo, já se ficou na lama de vez, já ficou encoberto de pecado, já começou a mentir, já começou a roubar, já começou a fazer um monte de coisas erradas, coisas que desagradam a Deus. Aí o que acontece? Ele acaba se afastando de vez do Senhor Jesus. O Espírito Santo, por incrível que pareça, ele não abandona a pessoa. O Espírito Santo, seja onde for, ele sempre está ali avisando: volta, fica, volta para a casa do Pai. Porque de repente o Espírito Santo não pode estar mais dentro da pessoa, mas está do lado. Amém, irmãos? O Espírito Santo avisa. O Espírito Santo não abandona ninguém. O que eu estou falando aqui, irmão, até por experiência própria, porque eu já fui um desses aqui. Hoje eu sei o que é a diferença de ser uma ovelha perdida como um filho pródigo. Ele extravagou com a salvação, ele desperdiçou tudo aquilo que Deus tinha dado para ele naquele momento. Ele desperdiçou tudo, a palavra, ele desperdiçou a salvação, ele desperdiçou a cruz, ele desperdiçou tudo, jogou simplesmente pelos ares e quis viver a própria vida. E você acha, irmão, se você voltar para o mundo, por mais que os teus amigos te abraçam, por mais que você seja uma pessoa mais importante da face da terra, porque é isso que vai acontecer para quem for voltar para o mundo, você acha que o negócio vai melhorar? Não vai não. Por enquanto é só uma prévia. Por enquanto é só algo para você acabar esquecendo de Deus, acabar esquecendo do Senhor Jesus. Aí na rede social estava como cristão, ele já muda tudo, a rede social, tudo aquilo que tinha vínculo com a igreja, com o pastor, com a obra, ele começa a desfazer de tudo, ele começa a tirar de tudo, porque ele não quer isso aqui mais para ele. E então o filho pródigo, ele vai se infundando cada vez mais no lamaçal. Estão compreendendo, irmãos? Vamos ler ainda comigo o versículo 14, olha só. E havendo ele gastado tudo, veja só, gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se um dos seus cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Olha só que situação. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então ele saiu com a herança, saiu praticamente rico, resolveu viver a sua própria vida, conheceu novos amigos, novas pessoas, começou a gastar com prostituição, com orgias, pagou bebida para um, pagou bebida para outro, pagou balada para um, pagou balada para outro.
se sentiu um cara importante porque ele estava fazendo tudo. De repente, gastou toda a fortuna, ficou pobre. Quando resolveu atrás de emprego, o que acontece? A cidade cai em decadência econômica. Acabou. O que eu vou fazer agora? Sem dinheiro, desempregado, não tem emprego nenhum, a economia está totalmente arrasada dessa cidade. O que eu vou fazer agora? E é isso que acontece com aqueles que saem da presença do Senhor. Porque agora começa nesse exato momento os dias da ceifa dele. É o dia que ele vai ter que colher aquilo que ele plantou. A lamaçal que ele entrou, agora ele vai ter que colher. O pecado, a prática daquilo que ele estava fazendo, agora é a hora de colher. Quando uma pessoa sai da presença de Deus, ele chega a perder até um emprego, irmãos. Sabia disso? Até emprego. Ah, pastor, mas por que o diabo tirou? Não foi porque o diabo tirou, porque você saiu da presença de Deus, o diabo tirou meu emprego. Não, irmãos. Quando Deus dá, ninguém tira. Estão entendendo? Mas ele perde emprego, sabe por quê? Porque ele já não tem mais a atitude espiritual. Ele já não tem mais aquele convívio espiritual. Porque quando ele estava no emprego que Deus deu para ele, tinha tudo na direção do Espírito Santo. E aqueles colegas do seu trabalho, o patrão, sabia que ele era um cristão, sabia que ele era um homem de Deus, uma mulher de Deus. E de repente abandona Cristo, abandona tudo, não tem mais a sabedoria, não tem mais o entendimento, acaba o temor para com o Senhor. E como ele quer viver a sua própria vida, ele acaba tendo seus próprios pensamentos. E ele ainda acha que está tudo certo. Tudo ao teu redor está errado, mas somente ele está certo. E aí o que aconteceu? Acabou o dinheiro e os amigos desapareceram. Aonde estão os meus amigos? No momento que eu mais precisava, eles me abandonaram. E é isso que acontece quando uma pessoa sai da presença do Senhor. A hora que todos eles te sugarem, a hora que você gastar tudo, a hora que você acabar com tudo que você tinha para eles, no momento que você precisar, você fica sem amigo. Eles abandonam você, irmãos. Eles não estão mais nem aí com você. Aí sabe o que acontece com uma pessoa que quando estava na luz e saiu e foi para as trevas, ele acaba se tornando escravo dos escravos. Vou repetir: escravo dos escravos, porque as pessoas que estão no mundo já é escravo de Satanás. Agora imagine você ser escravo deles, escravo dos escravos. Perdeu todo o equilíbrio espiritual, perdeu toda a essência do Espírito Santo. E aí, irmãos, o negócio apertou para ele. A miséria chegou, o desemprego, e agora está na hora de colher o que se plantou. O filho pródigo, ele está sofrendo nesse exato momento. Nesse exato momento que eu estou pregando a palavra aqui, que você está ouvindo, nesse exato momento tem um filho pródigo agora, ele está usando drogas. Nesse exato momento que nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor, tem um lá fora, um filho pródigo, que ele além de usar droga, está se matando por aí, está acabando com a sua própria vida, está destruindo a sua própria vida. E o Espírito Santo está lá, está falando: volta para Jesus. Quantos convites essas pessoas não receberam? Quantos convites essas pessoas não receberam de um pastor ou de um irmão? Falou: olha, está aqui o convite, vem para a igreja, leva lá no WhatsApp, vem para a igreja, volte-se para Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Mas o filho pródigo, ele apertou o coração dele, ele deixou o coração dele em pedra, que ele não quer mais saber de Jesus.
ele não quer mais saber de nada, ele não quer mais saber da igreja, ele simplesmente desanimou. Você vai lá, bate no portão, ele inventa uma desculpa que não dá, encosta o carro, eu vou te levar de carro, paga tua passagem, vamos de Uber, vai lá, inventa alguma coisa, mas ele não vem, porque ele apertou o seu coração, ele não quis mais saber de Jesus. Nesse exato momento ele perde os amigos, a vergonha aparece, há um peso na consciência, mas o Espírito Santo ainda continua lá. Olha a diferença do Espírito de Deus em nossas vidas, irmãos. Por que eu falo para as pessoas que tem que se interessar mais pelo Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo você não vai poder fazer nada da sua vida, irmãos. A partir do momento que você bate no teu peito dizendo, eu faço da minha vida o que bem entender, é um má sinal que você não tem nada com Cristo. Porque quando nós entregamos nossa vida para Jesus, já era. É Ele que vai ter que coordenar tudo, é Ele que vai fazer tudo, é Ele que vai falar para você, você vai para lá, você vem para cá, você não vai lá e você não vai aqui, é Ele que vai ter que fazer. A única coisa que nós vamos chegar e dizer para Ele, para quem entregou a vida para Ele, é simplesmente, sim Senhor, sim Senhor, e sim Senhor. Mas esses filhos pródigos, eles cansaram do sim Senhor, eles cansaram, e foram para o mundo, e abandonaram Jesus, abandonaram a igreja. Só que Jesus nunca abandonou eles. Digam graças a Deus. Irmãos, palmas para o Senhor Jesus. Isso, vem para e de repente, irmãos, uma palavra dessa pode tocar no nosso coração, porque de repente a gente acaba se tornando já um filho pródigo antes mesmo. Não uma ovelha perdida. A ovelha perdida é fácil, é só o pastor deixar as 99 e ir lá atrás da ovelha perdida. Simples. O que está acontecendo hoje nas igrejas são coisas que eu tenho falado para muitos pastores, até um grupo onde eu estou de pastores. Eles acham até estranho de eu falar dessa forma. E eu lido com pastores mais antigos do que eu. Como eu já disse uma vez aqui, quando eu vim aqui pregar, eu tenho 4 anos só de ministério como pastor. Aí eu converso com pastores mais antigos, de grandes igrejas, de megas igrejas até. Quantas ovelhas, eu já falei para eles, quantas ovelhas perdidas que a gente conversa lá fora, estão lá fora. Não querem voltar para a igreja, não querem voltar para Jesus, porque foram feridos por causa de alguma coisa, foram feridos por um pastor, foram feridos por um irmãozinho, e aquele ali foi desanimando, a pessoa simplesmente foi embora. E esses pastores, em vez de pegar e deixar as suas 99 ali, ó, fiquem aqui, já tem o alimento para vocês, mas agora, esquece-me, porque eu vou lá atrás da ovelha perdida, eu vou atrás daquele que está sozinho. E eles não estão fazendo isso, irmãos. Não estão fazendo isso. Porque sabe qual que é o medo? É que se ele trazer aquela ovelha perdida no colo, ele está com medo de chegar lá e não achar as 99. Sumiu tudo. O que mais está sofrendo agora nesse momento é também uma ovelha perdida. Está lá, se perdeu pelo campo. Mas o pastor, ele não quer ir buscar. Ah, porque saiu, porque não era dos nossos. Ah, porque saiu, porque era um endemoniado. Ah, porque saiu, porque era um traidor. É um filho rebelde. Só que Jesus está do lado dele. Só que o Espírito Santo está lá. E o Espírito Santo toca, vai lá buscar. Aí o homem vem de ouvir a palavra e ouvir o Senhor, ouvir a voz de Deus, ele não vai, e a ovelha fica lá. Quantas almas hoje, irmãos, estão indo para o inferno, e muitas das vezes é por causa da nossa negligência. Quantas vezes muitas almas estão indo para o inferno, estão morrendo, porque nós
negligenciamos, nós cruzamos o braço. Deixa para lá, o importante é eu na presença do Senhor. Deixa ele lá, está lá com o diabo. E cadê o amor pelas almas? A gente ora: Deus, livra essa pessoa de todo mal, livra daqui, livra dali. Mas irmãos, às vezes é uma oração que vai e volta, porque não adianta nós orar pelas pessoas, livra eles de todo mal e não sei o que, vai lá, Senhor, e traz, Senhor. Mas se você não resgatar a manga, ir lá e falar de Jesus para eles, e por incrível que pareça, eles sabem de Jesus, eles sabem, eles até sabem o que você vai falar, e eles já têm até a resposta na ponta da língua, até mesmo de te maltratar, porque nós tratamos de pessoas que hoje estão ofendidas até com Deus, e como eles não podem tocar em Deus, xingar a Deus, aí sobra para nós, irmãos. É nós que somos atacados, é nós que somos xingados, somos chamados de pessoas que julgamos, que a gente somos julgadores. Ontem mesmo eu estava vendo pela madrugada, há um videozinho, acho que foi no Kawaii, o rapaz perguntando assim: por que você não quer ir para uma igreja evangélica? Aí eles deram um monte de desculpa, porque coisas horríveis ao nosso respeito. E se a gente ir ao fundo desse tipo de pessoa, são justamente pessoas que um dia estiveram na presença do Senhor, que um dia pregaram, que um dia evangelizaram, que um dia cantaram na presença do Senhor, e eles não querem mais saber, simplesmente isso. Só que lá dentro deles há um vazio, lá dentro deles não tem nada mais, a não ser uma profunda solidão, uma tristeza enorme. Quando está no meio dos amigos, ele esquece dos seus problemas, esquece de tudo, ele sorri, fica alegre, bebe mais do que se deve beber, fica mais alegre ainda quando bebe, mas quando fica sozinho, irmãos, ele chora. Quando ele vai tomar o seu banho, a água desce do chuveiro, ele chora. Quando ele está sozinho no seu quarto, ele e ela chora, porque a alma pede socorro, a alma começa a chorar, porque a alma mesmo sabe que se ficar daquele jeito e morrer daquela forma, sabe para onde vai, como eu preguei a vez passada, vai para o lago de fogo e enxofre, e ali não tem mais como voltar. Ou voltamos para Deus agora, ou então a perdição é eterna. Então esses filhos pródigos estão desse jeito, irmãos. Agora eles estão colhendo, estão se machucando agora. É a hora da colheita. É agora que ele começa a perder o emprego, é agora que ele começa a perder a família, é agora que ele começa a perder a esposa perde o marido, é agora que ele entra em contenda com filhos e filhas, é agora que a família vai para lá, a família vai para cá, ele começa a perder tudo, perde amigo, ele começa a perder tudo, porque saiu tudo do controle dele, saiu fora do controle. Aí esse filho pródigo, ele não sabe mais o que fazer, e tem muitos assim, irmãos. Se o pastor hoje está trazendo essa mensagem, é para que você fique esperto, porque se você pensa em sair da presença do Senhor, abandonar a Deus por algum motivo banal, irmãos, eu vou falar a real para vocês, nem todo mundo que sai consegue voltar, nem todo mundo que sai consegue voltar. E eu posso muito bem falar desse tipo de coisa, porque eu vivi isso daí. Então, quando nós temos experiência, a gente sabe muito bem tratar esse assunto. E quando eu encontro com pessoas assim, eu sei muito bem como tratar o assunto com a pessoa. Porque quando nós vivenciamos isso daqui, irmãos, porque isso aqui não é uma história que Jesus conta,
é uma parábola, ele fala como é que é, mas a pessoa certa para falar é justamente aquele que viveu isso daqui. Se pega um pregador que ele nunca viveu isso daqui, ele vai contar uma história apenas. Mas para falar no profundo, é só realmente quem viveu isso daqui, sentiu na pele, irmãos. Então nesse mesmo momento, eu estou dando praticamente um pouco do meu testemunho. Porque eu tive 7 anos na presença do Senhor, eu era obreiro, por algum motivo banal, discuti com o pastor, por causa de umas coisas que não estavam mais dando certo. Ele me expulsou da obra, me tirou da obra, não pequei nada, simplesmente me tirou da obra, fiquei com raiva e abandonei Jesus. Peguei o meu uniforme, ainda queimei o meu uniforme. Olhei para o céu e falei, a partir de hoje, não quero mais saber do Senhor. E voltei para o mundo, irmão. Abandonei Jesus. E fiquei o tempo todo culpando Ele pela minha caída. O tempo todo culpando Ele porque eu saí. E esses estão lá fora, estão o tempo todo culpando nós, culpando o pastor, culpando o irmão. Alguém é culpado por alguma coisa. Só que na verdade, a culpa não é somente daquele que deu um empurrãozinho para você ir. A culpa já era minha também, porque eu deveria ter orado mais, eu deveria ter buscado mais, eu deveria ter vivenciado mais, eu deveria ter lido mais a Bíblia, eu deveria ter buscado mais o profundo de Deus. Porque quando a pessoa entra na igreja, ela cruza os braços, irmãos. Ela acha que está dentro da igreja, está salva. E é obviamente que o diabo vai trabalhando de pouquinho em pouquinho. A hora que ele vê o momento certo. É como eu conversei agora com a diaconisa ali. Eu falei para ela assim que o diabo ele trabalha muito com a intuição. Então ele já sabe mais ou menos por onde trabalhar para derrubar cada um de nós. Então ele não simplesmente vai chegar e puxa o tapete. Ele vai preparando, vai beirando e vai preparando, para quando a pessoa foi ver, já caiu, irmãos. E ele sai culpando todo mundo. Você vai evangelizar, vai falar da pessoa lá, e solta os cachorros, pitbull em cima de nós. É como o rapaz lá, que tem lá na empresa lá. Ah, eu não vou mais na igreja, pastor. Mas por quê? Por causa de um pastor. Ele reclamou. Aí eu olhei para ele, tá, mas eu tenho culpa do teu pastor fez com você, eu tenho culpa? O outro pastor tem culpa? O outro pastor tem culpa? A outra igreja tem culpa? Não, nós não temos culpa. Só que há uma rebeldia também. Aí a pessoa sai, fica com raiva de todo mundo, coloca a culpa em todo mundo, aí se perde a salvação, ainda vai dizer lá no inferno, Senhor, foi a culpa do pastor Gerdau. Senhor, foi a culpa do diácono Ronaldo. Senhor, foi a culpa lá do fulano. Eu estou aqui por causa dele. E nós lá no céu. Tem cabimento uma coisa dessa, irmãos? Então muitas das vezes a culpa não é somente daquele que está na igreja, mas é também a nossa. Uma parte da culpa também é nossa. Porque quando eu caí em si, aí eu vi, poxa vida, eu devia ter orado mais. E olha que eu orava, mas eu precisava orar mais. Eu devia ter jejuado mais. Eu devia ter buscado mais o Espírito Santo, mais ainda. Ainda mais eu ainda, que eu amo o Espírito Santo. E olha que eu estava na igreja todo dia lá, fazendo a obra de Deus. Todo dia eu estava lá, o obreiro, na porta, recebendo todo mundo, expulsando o demônio, curando os enfermos, tudo em nome de Jesus. Mas o filho pródigo já estava no coração. Já estava desperdiçando tudo, desde a salvação, desde o novo nascimento, tudo. E aí, irmãos, aí fomos para o mundo. Quando eu saí do mundo, quando eu fui para o mundo, um mês depois, mais 5 obreiros também saiu. Fomos tudo junto. E o único que retornou fui eu, porque o resto dos 4 não conseguiu retornar. Se não me falha a memória, 2 foi preso, estão até presos até hoje, voltaram para os seus crimes. Se não me falha a memória, um sumiu, não sei para onde, e outro morreu. Troca de tiro com polícia. Então olha a diferença, irmão. Nem todo mundo quando sai consegue voltar. Então, irmão, pensa 10 vezes
10 vezes com o Espírito Santo. Comece a contar Espírito Santo 1, Espírito Santo 2, para você sair. Porque você não sabe o que pode encontrar lá fora. Ah, pastor, nós sabemos, vamos encontrar com o diabo. Não, ainda não. Você vai encontrar um monte de amigos, pessoas que vai te abraçar, nossa, você vai ser convidado para muitas coisas, irmão. Você vai ser uma celebridade. Mas a hora que os teus pensamentos sumirem da presença do Senhor, a hora que você se sujou de toda aquela lama do pecado, a hora que Satanás vê que houve uma distância agora do Criador com a criatura, é aí que ele começa a agir. Agora vai ser escravo, vai ser meu escravo, ainda vai ser escravo dos meus escravos aqui, vai ter que servir os meus escravos também, além de me servir, ainda vai ter que servir os meus escravos. E é aí que começa a vida arruinada de uma pessoa assim. Amém, irmãos? Temos que tomar atento, em nome do Senhor Jesus. Não, mas agora vamos lá, versículo 17. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Olha só. E levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Diga graças a Deus. Agora houve os dias de meditação da vida desse rapaz. Aqui dá para nós entender que ele estava até treinando, né, o que ele vai falar para o pai dele. Vou chegar lá para o meu pai, vou mostrar o meu arrependimento, me arrependi. Vou até falar para o meu pai não me tratar mais como filho, mas pelo menos como dos servos. Irmão, houve os dias de meditação dele. Houve, porque doeu o estômago dele. Doeu. A fome bateu. Quando dói o estômago, bateu a fome, ele lembrou de quem? Do lar. Começou a lembrar da casa do pai. Aí ele pensou na intimidade que ele tinha no lar. E quantas pessoas que saíram da presença de Deus nesse momento, alguns agora que estão nesse quadro, nesse estágio, a ponto para voltar, para retornar. Irmão, se prepare, porque você vai ter que receber essas pessoas nas próximas semanas. Amém? Estou profetizando aqui. Você vai ter que receber. E agora o estômago deles está apertado, porque eles estão sentindo falta do lar. Eles estão sentindo falta da intimidade que eles tinham com Deus de dentro da igreja. Eles estão sentindo falta de Jesus. Eles estão sentindo a falta da palavra. Estão com fome da palavra. Eles estão chorando nas madrugadas, mas o Espírito Santo está lá, está soprando, tentando já trazer de volta. Há um trabalho espiritual ali. Você tem que orar mais, irmãos, por essas pessoas. E o Espírito Santo está lá. E agora ele está com fome, mas não é fome mais de comida. Estou falando espiritual, porque esse aqui está com fome de comida. Imagine comendo coisa de porco, irmãos. Imagine. Pensa. Agora esse aqui não, ele está com fome da palavra, ele quer ouvir palavra, ele precisa se alimentar, ele quer crescer novamente, ele precisa se alimentar do espiritual, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo está lá do lado dele, mas ao mesmo tempo o diabo já começa a trabalhar, porque quando essa pessoa começa a cair numa meditação profunda, aí o diabo começa a trabalhar. Porque o diabo solta a corda e deixa ele ir. Quando ele vê que ele está se despertando, quando ele vê que perdeu praticamente a salvação e a chance de voltar ainda em vida, aí o diabo começa a trabalhar. Você não faz ideia o que é uma pessoa que quer voltar para Jesus, irmão. Ele luta com vários tipos de demônios que você não faz ideia. Demônios que não acontecem dentro da igreja, lá fora ele começa a lutar. Há uma barreira espiritual enorme, só que ele nesse momento ele está sozinho. Não tem o pastor ali com ele, não tem o missionário ali com ele, não tem o irmão, uma irmã ali com ele. Por quê? Porque todos estão na igreja, estão louvando, estão cantando, estão pregando, estão fazendo um monte de coisa.
Enquanto o outro está indo atrás de uma ovelha perdida, tentando trazer de volta, faz uma visita na casa, de repente ela está lá doente, faz uma visita no hospital. Já o filho pródigo, ele está sozinho naquele canto, brigando com tudo quanto é tipo de demônio, com o inferno todo, irmão, tentando retornar, porque agora ele sentiu, ele começou a sentir a falta do Espírito Santo, a intimidade que ele tinha com Deus, irmãos. Ele começa a sentir essa dor. Irmão, isso daqui também aconteceu comigo. Quando eu começava a me drogar às 3 horas da manhã, porque eu gostava de usar droga nas madrugadas também. Quando eu começava a me drogar nas 3 horas da manhã, o Espírito Santo vinha falar comigo, irmãos. E o diabo do lado. Aí ele falava bem assim: lembra? A essas horas você dobrava o joelho, você orava pelo povo, orava pelo pastor, orava pela igreja, orava pela cidade, orava pelo teu grupo jovem, orava pelos jovens. E hoje, olha o que você está fazendo. Você trocou. Você mudou o alimento. E o Espírito Santo está falando com eles lá. Está lá. Ele está lá na balada, está dançando. Está dançando. Está dançando. Dançando Modern Talk. Dança lá e dança daqui. Aí o Espírito Santo vai lá e fala: lembra? Antes você dançava lá na presença do Senhor. Hoje você está dançando na presença de quem? E aí, irmãos, quando ele ouve essa palavra, o coração dele se derrete, ele se desmancha, ele cai no chão, ele bota a cara no chão. Só que daí vem o diabo e seus demônios para atrapalhar. Começa a colocar vergonha, começa a colocar culpa e começa a colocar vergonha. Ah, se eu voltar lá, os irmãos vão olhar tudo de cara feia para mim. Ah, os irmãos vão olhar tudo torto para mim. Ninguém vai me receber. Irmãos, vai vir pessoas para a igreja. Eu particularmente vou orar uma semana toda só por essa igreja aqui, para trazer pessoas que se desviaram da presença de Deus. Só que eu vou pedir a sua contribuição, de vocês acolherem eles. Amém, irmãos? Palmas para Jesus, irmãos. Aí lendo o versículo 20, olha só: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhes ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Diga graças a Deus. Agora houve a época do perdão. Ele voltou para a casa do pai, sozinho. Ele saiu sozinho, e agora ele está retornando sozinho. Olha a diferença de uma ovelha perdida. A ovelha perdida, ela volta com o pastor, mas o filho pródigo, ele voltou sozinho. O único que estava trazendo neste momento era o próprio Espírito Santo, irmãos. Aleluia, Jesus. Eu acredito, irmãos, que um filho pródigo desse, quando ele sai, ele se torna um filho pródigo que volta sozinho, eu acho que é ali que ele tem um encontro com Deus. É ali que ele cai em juízo. É ali que ele fala em si: puxa vida, antes eu estava na igreja, fazia um monte de coisa, mas eu na verdade nunca conheci o Senhor. Mas hoje os meus olhos te veem, mas hoje eu te conheço. Porque ele veio sozinho, irmão.
mas ele já vem com aquela consciência. Um diácono, um ex-obreiro, um ex-pastor, até mesmo essas pessoas que estiveram fazendo uma missão, eles vão voltar, mas eles vão voltar da seguinte forma: eu não quero saber mais de obra, eu vou voltar, pai, mas eu não quero, não me chama mais de filho, mas me chama de servo. Mas assim, Senhor, eu não quero fazer parte da obra, eu não quero mais ser obreiro, não quero ser diácono, não quero ser pastor, não quero nada. Eu quero voltar, eu quero chegar na igreja, eu quero sentar, eu quero ler a Bíblia, participar da Santa Ceia, voltar a ser dizimista, voltar a ser ofertante. Terminou o culto, vou para minha casa, vou para o meu trabalho, minha casa, minha família e minha igreja. É só isso, porque é isso que o filho pródigo também fez. Pai, não sou digno que me chama de filho, então agora me trata como um servo, porque na verdade, praticamente, esse filho pródigo estava indo pedir emprego já para o seu pai, estava indo pedir emprego, porque, ele pensou, poxa, lá os servos do meu pai estão comendo do bom do melhor, e eu aqui, passando fome. Agora imagina o filho pródigo voltando para casa, irmãos, imagine como é que ele estava, totalmente esfarrapado, cadavérico, pensa, sujo, barbudo, cabelão, com saco nas costas, com alguma coisa que sobrou, se ele estava trazendo alguma coisa. Imagine como que ele veio ao encontro do pai, tudo sujo, vazio de si. E a mesma coisa, esse que vai entrar, irmãos, ele vai vir desta forma. E ele não vai vir com o pensamento de querer fazer a obra. Cheguei, pastora, agora eu cheguei aqui, e agora eu vou ser pastor aqui. Não, ele não vai nem querer saber da obra. E aí é o momento que começa o cuidado com a ovelha, aí é o momento que começa o discipulado, aí é o momento que começa aqueles novos ensinamentos. É aquele momento que você tem que acolher e abraçar, como fez este pai aqui. Este pai aqui está representando Deus. Ele acolheu o pecador, ele acolheu aquele que saiu da presença, ele acolheu, ele trouxe de volta. Irmão, para você entender, roupa nova simboliza vida nova. Traz uma roupa nova para ele. E é isso que tem que acontecer. Quando um entrar aqui, você tem que trazer uma roupa nova para ele, espiritualmente falando, uma vida nova. Amém, irmãos? Sandálias simboliza liberdade, para que ele possa ter mais liberdade de dentro da igreja, liberdade de culto, liberdade de ouvir a palavra, liberdade de sentar onde ele quiser, liberdade, se ele quiser ficar de pé ele fica, se ele quiser sentar ele senta, mas que ele tenha liberdade de dentro da igreja, de buscar a presença de Deus. Amém, irmãos? É isso que tem que acontecer. O anel simboliza uma aliança com Deus. Você vai dar um anel espiritual, você vai fazer ele refazer uma aliança com Deus, irmãos, se aliar com o Espírito Santo, reviver com o próprio Deus. Diga graças a Deus. E o bezerro cevado simboliza o que? O alimento espiritual. É a hora, irmãos, que tem que dar a palavra para ele comer. Amém, irmãos? Dê a palavra. É isso daqui que vai alimentar a nossa vida espiritual. É isso daqui que alimenta a tua vida espiritual, a minha vida espiritual. É isso daqui, irmão. Em nome do Senhor Jesus, ouça o que eu digo. Aqui não se acrescenta nada e também não se tira nada. Aqui já está tudo certinho. O tempero está certo. Amém, irmãos? Já deu o tempero certo. Já está o sal certinho, o açúcar certinho, o arroz certinho, está tudo na medida certa. Se eu acrescentar alguma coisa, já era, irmão. Deixa de ser espiritual. E isso tem acontecido em muitas igrejas. Estão acrescentando coisas na Bíblia que nem existem. Aí o povo diz, glórias, aleluia, aleluia. Mas de repente, quando fechar a igreja, cada um para sua casinha, o outro sai e não volta mais, vira uma ovelha perdida. E o outro acaba simplesmente falando com Cristo, eu não quero mais saber de lá, e vai embora, e parte para outra cidade, para outros lugares, e não quer mais saber de nada.
Então, irmão, esse filho pródigo aqui, ele acaba tendo uma nova aliança com Deus, acaba vivendo uma vida com Cristo. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus, irmão. Quase no final da mensagem. Versículo 25. E seu filho mais velho, pronto, agora é o que nós falamos aqui no início, né? O pai vai representar Deus, o rapaz que é o filho pródigo, os pecadores, os que se desviaram da presença do Senhor, e agora vem a parte dos fariseus e líderes religiosos. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Olha só a revolta do cidadão. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, matasse-lhe o bezerro cevado. Olha para o pastor. Agora veio a revolta do irmão. Agora veio a revolta do líder religioso. Agora veio a revolta dos irmãos. Puxa vida, ele estava aqui, foi lá para o mundo, ficou um bom tempo no mundo, agora volta, fazem festa para ele, ficam bajulando ele, fica conversando com ele, e eu aqui o tempo todo, louvando, pregando, limpando a igreja, fazendo isso, abrindo a igreja, fechando a igreja, fazendo um monte de coisa, e ninguém fez isso por mim, mas está fazendo para aquele que voltou. É ou não é assim, irmãos? É ou não é, irmãos? É, irmãos. Essas são atitudes egoístas de pessoas que estão mesmo dentro da igreja, que quando chega aquele que se perdeu, ao invés de se alegrar com o Pai, Deus, que está se alegrando com a volta dele, ele fica com raiva, ele fica bravo. Em vez de se alegrar com os anjos do céu, em vez de se alegrar com o Espírito Santo, aí ele fecha a cara, fica emburrado, aí fica indignado, até fala com o pai: o tempo todo eu estou aqui, não fazia isso para mim, não fazia, poxa vida, não me deram nem um anelzinho para mim. Agora chega o cidadão aí, se desviou, falou mal da igreja, falou mal do pastor, falou mal dos irmãos, e agora ele vem e você recebe ele de braços abertos. Essas são as atitudes egoístas, irmão, que nós temos que tomar cuidado quando uma pessoa dessa vier. Abraçar ele, não importa, não se preocupe, porque é o Espírito Santo que está trazendo, irmão. É o Espírito Santo. Isso aqui, irmão, isso aqui é muito forte, sabe por quê, irmão? Se eu falar aqui, eu dá vontade de chorar. Quando eu voltei para Jesus, por incrível que pareça, voltei na mesma igreja, na mesma. Quando eu voltei para Jesus, voltei para a igreja e tudo, e comecei a frequentar os cultos, eu não queria saber mais de obreiro, nada. Aí tinha um rapaz, um obreiro, é um testemunho também, um obreiro, ele proibiu de todos os jovens, que ele era líder do grupo jovem, de conversar comigo. Ele proibiu. E eu ali sentado, sempre conversava com os jovens, eles iam conversar comigo, irmão, pensa, recém-voltado do mundo, mas eles vieram conversar comigo. Sabe por quê, irmão? Porque naquela igreja, naquela época, até hoje, ainda me falam sobre isso, não houve um grupo jovem melhor, maior, de crescimento espiritual, de jovens que estavam ali, que eu cuidava, que viraram até pastor e viraram até obreiros. Até hoje a maioria ainda está na obra, que foi quando eu cuidava. E como ele era do grupo jovem, aí ele ficou com medo que eu chegasse recentemente, que o pastor me abraçasse e falasse: pronto, Gerdau, agora você voltou, agora você é líder do grupo jovem, você está fora. Ele ficou com medo, que eu achava que eu estava voltando para a igreja,
que eu iria tomar o grupo jovem dele. Por isso que ele proibiu dos jovens conversar comigo. Quando o jovem falou para mim, eu simplesmente falei assim: eu nem esquento mais a cabeça, porque eu tive encontro com Deus, agora ele eu não sei. Foi o que eu falei. Aí depois não durou muito, saí de novo da igreja, mas eu não saí da igreja e voltei para o mundo. Aí eu comecei, né, vou numa igreja aqui, vou numa igreja ali, até eu me adaptar. Foi quando depois eu encontrei uma recente igreja onde nós estávamos, que daí deu esse cidadão aqui, que depois virou obreiro, diácono e até pastor. Mas foi uma caminhada longa, irmãos, porque depois de você enfrentar um monte de demônios lá fora, quando um filho pródigo está lá fora e está querendo voltar, ele está debruçando com um monte de demônio lá fora, irmãos. Ele está brigando com demônios lá fora. E depois, quando ele consegue vencer os que estão lá fora, aí ele entra, aí tem uma outra luta que ele vai ter, que é com os próprios irmãos que não vão acolher de forma como é para acolher. Uma pessoa para acolher uma pessoa assim, só quem tem o Espírito Santo. Uma pessoa para acolher uma pessoa que vem lá de fora, totalmente arrebentada, arruinado, é só mesmo quem tem vida com Cristo, irmãos. Aleluia! Porque ele vai se alegrar, e se ele se alegrar pelo aquele que voltou, é porque o Espírito Santo está se alegrando. Irmão, se o Espírito Santo se alegra, quem tem o Espírito Santo vai se alegrar também, sim ou não? Vai se alegrar também. Quem tem o Espírito Santo e a presença do Senhor, ele vai se alegrar. Ele, nossa pai, ele chegou, não, vem cá, eu vou cuidar de você, não, eu vou cuidar. Irmão, quando todo mundo está alegre, a igreja toda está alegre, a igreja toda está unida, até brigam, né, digamos assim, entre aspas, não de entrar na pancada, mas até brigam assim pela alma. Não, eu vou cuidar dele, eu vou cuidar, até uma briga saudável dentro da igreja, porque todo mundo tem o Espírito Santo, todo mundo está espiritual, todo mundo está com Jesus, todo mundo está na presença, e quando vem uma alma, todo mundo quer cuidar dela, amém? Palmas para Jesus, irmão. Boa mensagem, boa essa, hein? Glória a Deus. Todo mundo quer. Esse cidadão, ele era até obediente a tudo, ele era obediente, mas não amava os transgressores. De que adianta a gente ser obediente na presença? De que adianta a gente ser obediente na igreja? De que adianta a gente ser obediente em tudo, mas não amar o próximo, como Jesus fala, ama o próximo como a ti mesmo. Isso é forte, irmãos. De que adianta ser obediente? Sim, Senhor, pastor. Ou vai lavar lá a igreja? Sim, Senhor, pastor. Ou vai abrir lá a porta lá da igreja? O povo está chegando, os irmãos estão chegando. Sim, Senhor, pastor. Ou vai fazer aquilo? Sim, Senhor, pastor. Esse servo é bom. Mas daí quando chega um ímpio, quando chega um transgressor, quando chega um maltrapilho, aquele que já foi ignorado pelo mundo, aí ele, isso aqui eu quero distante. Isso aqui eu não quero nem saber. E esse aqui longe de mim. Quer dizer, era obediente, mas não amava. Nós temos que amar, irmãos, amém? Nós temos que amar as pessoas em nome do Senhor Jesus. Temos que amar eles mesmos em nome do Senhor Jesus. Está me ouvindo? Porque acho que temos que amar e se alegrar com arrependimento das pessoas. Diga graças a Deus. Já agora no finalzinho, versículo 31. E ele lhes disse: filho, tu sempre estás comigo. Olha, ele falou: filho, tu sempre está comigo. Você está comigo o tempo todo. O tempo todo você está comigo. E todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo de alegrarmos e nos regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Esse é o amor do Pai, irmão. O amor e a misericórdia de Deus, eles são incondicionais. Da mesma forma que Ele me ama, Ele te ama também. Aqui não existe que Ele ama mais o fulano e menos o fulano, não. O amor de Deus é na mesma altura. Somos nós que temos que diferenciar o amor, porque aqueles que amam mais e aqueles que amam menos.
mas o amor dele é diferente, é um amor incondicional. O arrependimento e a conversão são possíveis a qualquer momento. Nós temos que entender que qualquer pessoa, seja quem for, seja qual for o pecado, se matou, roubou, estuprou, se fez um monte de coisa errada, não devemos condenar, porque o arrependimento pode acontecer a qualquer momento de qualquer pessoa. Se aconteceu comigo, se aconteceu com você, vai acontecer com aqueles quando entrarem por essa porta. Diga aleluia, graças a Deus, aleluia. Esse é importante. O amor do Pai, a aceitação e o perdão de Deus são os maiores do que os nossos erros, irmãos, bem maior. Então veja a misericórdia do Pai. Pensa na alegria do Pai quando o pecador entra, irmão. Pensa. Eu até escrevi que a fé e a obediência não são baseadas em regras, mas em relacionamento. Aí que entra de uma intimidade com Cristo. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus, irmão. Se coloque de pé. Eu vou ler, aí mesmo no capítulo 15, eu vou ler o versículo 10, quer ver? Diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Alegria. Há uma alegria enorme diante de Deus, diante de todo mundo, diante de todo o céu, quando o pecador se arrepende. E a gente só peça para julgar as pessoas. A gente só quer julgar. Ah, porque ele matou, não julga. Ah, porque ele fez isso, fez aquilo, não julga. Mas pastor, você não faz ideia, ele fez coisas piores assim que nem em filme de terror acontece. Mas ele pode se arrepender a qualquer momento, irmãos. Tem presos que estão lá na cadeia, cumprindo pena, mas ele já se arrependeu dos seus pecados, porque há um trabalho lá também. Tem igrejas lá nas penitenciárias e algumas delegacias. Tem. Você acha que um estuprador ou até mesmo um pedófilo não se arrependeu? Quem somos nós de apontar o dedo? Embora que o nosso eu, a nossa indignação, a nossa carne, a nossa natureza humana até quer fazer vingança com as próprias mãos. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Só mesmo com o Espírito Santo para você aguentar esse tipo de coisa. Você não faz ideia, irmão. Imagine o Espírito Santo dentro de você e a natureza humana querendo ressuscitar, ou a velha criatura querendo ressuscitar. Aí você tem que obedecer a voz do Espírito Santo. Porque às vezes existem coisas que você não faz porque você ama Jesus, irmãos. Você ama Cristo. Você tem uma intimidade com Ele, porque o mais importante para você é a sua salvação. E se a tua salvação é importante, então você tem sim a obrigação até de falar de salvação para as pessoas, porque você também vai querer salvar. Seria nós egoístas de dizer que eu quero salvar só a minha família. Não, Senhor, não é só a nossa família que devemos salvar, mas o seu vizinho, a sua vizinha, o seu colega de trabalho. Fecha os olhos e pensa numa pessoa. É essa aí que o Espírito Santo falou para você falar com ela amanhã e falar de Jesus. Se tem um débito com essa pessoa, peça perdão, irmãos. Peça perdão. Ah, mas se eu não aceitar o perdão, problema da pessoa. Mas isso daqui tem que ser falado. Amém, irmãos? Eu escrevi aqui assim, que essa parábola nos mostra o coração de Deus e nos convida a retornar a Ele, independentemente de nossos erros. Reconheça seu pecado e arrependa-se. Aproxime-se de Deus com fé e humildade e celebre a misericórdia e o amor de Deus. Amém, irmãos? A gente vai orar, e já em seguida já passo para a pastora. A gente vai orar, e você vai falar com Deus, irmãos. Se você está em pecado, porque às vezes você pode estar em pecado, claro que você não falou para ninguém,
com vergonha, né? De repente, não falou para a esposa não falou para o marido. Você vai falar com Deus, amém? Se arrepende dos seus pecados profundamente, libere-se, deixe o Espírito Santo agir. É como eu falei sábado quando eu vim aqui pregar, e aonde eu prego eu falo sempre a mesma coisa. O Espírito Santo não está aqui no altar, Jesus não está aqui no altar aqui, Ele não está aqui sentado aqui e ouvindo o Gerdau pregar. Ele não está aqui em cima não, irmãos. Ele está no meio da igreja. Leia lá o Apocalipse. E viu o Filho do Homem no meio, lá no meio das 7 igrejas. Então o Espírito Santo ele trabalha aqui no meio. Enquanto o pregador prega, o Espírito Santo vai falando com cada um. O que ele fala para um, ele fala para outro, e ele vai conversando com cada uma das pessoas. Agora, cabe a mim se eu quero ou não ouvir a voz dele. Amém? Coloque a mão em seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, meu Pai, eu oro ao Senhor, meu Deus, por cada uma dessas pessoas. Essas pessoas, meu Pai, que hoje provavelmente estão vazias, ou essas pessoas que de repente estão pensando, meu Pai, até sair da igreja, abandonar o Senhor e voltar para o mundo. A gente fala de pessoas que tiveram problemas espirituais, problemas de dentro da igreja, e pessoas, meu Pai, que precisam ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Cremos que essa palavra entrou no coração deles, meu Deus. De repente essa palavra, eles podem até falar, mas não serviu para mim. Mas a lição foi boa, porque quando chegar um filho pródigo, eles vão saber cuidar dessas pessoas. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, abençoa a vida de cada uma dessas pessoas, abençoa a vida deste homem, a vida desta mulher, abençoa este casal, em nome do Senhor e Salvador Jesus, meu Deus, e renova a fé de cada uma dessas pessoas. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, ó Espírito Santo. Adoramos a Ti porque o Senhor é nosso Deus. Glorificamos o Senhor porque o Senhor é nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Libertador. O Senhor é o nosso Pai. Então cuida, Senhor, da nossa alma. Escreve, meu Pai, o nosso nome no livro da vida, Senhor, e renova a fé dessa pessoa, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado e ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa, mas ore mesmo. Dê a mão à pessoa que está do seu lado e ore por ela. Em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa a vida, meu Pai, de cada uma dessas pessoas que estão de mãos dadas, Senhor. Que seja a renovação e a transformação do Teu Espírito. Dê a eles, meu Pai, a palavra verdadeira, meu Deus, ao coração de cada um, Senhor. Dê sabedoria e entendimento, meu Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu determino também, meu Pai, e profetizo a cura para este homem, a cura para esta mulher. Se a doença espiritual seja curada, se a doença é física, seja curada também, em nome do Senhor e Salvador Jesus, meu Pai. Estende agora as tuas mãos em direção à sua casa, em nome de Jesus Cristo, e ore pela sua casa agora. Estende lá, em nome de Jesus, meu Pai. Estendemos agora, meu Deus, as nossas mãos em direção à nossa casa, e aonde estiver uma obra maligna, aonde estiver um espírito maligno lá naquela casa, venha cair por terra agora toda obra do mal, venha cair por terra agora todo espírito maligno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Envie agora, Deus de Israel, anjos lá na casa dessa pessoa, com uma espada de fogo, meu Pai, e faça quebrar toda obra maligna, toda obra de feitiçaria, toda obra da inveja, tudo aquilo, meu Pai, que tem tirado a paz desta família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu dou a ordem agora, em nome de Jesus, todo mal
todo espírito maligno, e se tiver porventura algum espírito incubado, que saia agora, saia da mente, saia do subconsciente, saia dos caminhos deste homem, saia dos caminhos desta mulher, agora, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, vai queimando, vai queimando toda a obra do mal, em nome de Jesus, do Senhor Jesus Cristo. Tira a mão da cabeça e diga bem alto e sai. Vai lá de novo, sai, em nome de Jesus, com a mão no coração. Meu Pai, que essa pessoa agora seja livre de todo o mal, que essa pessoa seja livre, meu Pai, de toda a praga, e assim colocando tudo em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, bem forte para Jesus.